Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Amém. Ali o Senhor falava com Moisés, face a face, como quem fala com um amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas seu jovem auxiliar, Josué, filho de Nun, ficava na tenda. Os irmãos podem tomar os seus assentos. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eu vou ler mais um texto aqui, para depois entrarmos na mensagem. Se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Aleluia. Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. Ore sem cessar. E o versículo 19: não apague o Espírito. Glória a Deus. Meus irmãos, Aleluia, Jesus. o livro de Êxodo vai nos contar sobre um povo a qual foi escolhido por Deus, escolhido a dedo por Deus, para passar por um processo de libertação até chegar à terra prometida, chamada Canaã. E como todo bom povo precisa de um líder, assim Deus levantou Moisés para ser o líder e ser o cabeça deste povo, ser aquele que iria ouvir a voz de Deus e dar a direção ao povo para onde deveria ir. O povo hebreu é um povo monoteísta que acredita apenas em um Deus. A base do povo hebreu é que apenas Jesus Cristo é o Senhor, apenas Deus é o único Deus. Deuses pagãos, entre outros deuses, não eram considerados, apesar de no futuro terem adorado a eles. Antes de entrarmos no capítulo 33, precisamos voltar ao capítulo 32. Eu estarei lendo alguns versículos para entendermos o capítulo 33. Versículo 1: quando o povo viu que Moisés demorava a descer do monte, reuniu-se ao redor de Arão e disse: tome uma providência, faça para nós deuses que nos guiem. Não sabemos o que aconteceu com esse Moisés, que nos trouxe da terra do Egito para cá. Arão respondeu: tirem as argolas de ouro das orelhas de suas mulheres e de seus filhos e filhas, e tragam-nas para mim. Todos tiraram as argolas de ouro e as levaram a Arão. Ele recebeu o ouro, derreteu e trabalhou nele, dando-lhe a forma de um bezerro. Quando o povo viu o bezerro, começou a exclamar: ó Israel, estes são os seus deuses que o tiraram da terra do Egito. Agora vamos pular para o versículo 30. No dia seguinte, Moisés disse ao povo: vocês cometeram um pecado terrível, mas eu subirei ao monte e me encontrarei com o Senhor outra vez. Talvez eu consiga fazer expiação por este pecado. Moisés voltou ao Senhor e disse: que pecado terrível este povo cometeu. Fizeram para si deuses de ouro. Agora, porém, eu te suplico que lhes perdoe o pecado, do contrário, apaga meu nome do registro que escreveste. Agora o último versículo 35. Então o Senhor castigou severamente o povo por causa do que fizeram com o bezerro que Arão lhes tinha construído. Aleluia. Meus irmãos, o capítulo 33 vai contar sobre o povo hebreu já na jornada em direção a Canaã. E por que eu voltei para o capítulo 32? Porque no capítulo 32, Moisés, como todo bom líder deve ser, subiu ao monte para falar com Deus,
para orar com Deus. Todo líder, não só o líder, como os liderados também, mas principalmente o líder, precisa ter oração, precisa conversar com Deus. Então Moisés sobe o monte para falar com Deus. Enquanto isso, ele deixa Arão cuidando do povo lá embaixo. Só que ele fica orando e demora para voltar. Então o povo acaba ficando muito ansioso, com o receio de algo ter acontecido, e pediram para Arão agilizar alguma coisa, para criar um Deus para eles, para dar uma direção. Então o povo que era monoteísta, que apenas acreditava que Deus era o Senhor, começou a se corromper. Criaram um pote de ouro para adorar no lugar de Deus. Então, caminhando um pouco mais, quando Moisés desceu, ele repreendeu Arão e o povo pela prática de ter feito o bezerro de ouro. Então, ele fez a seguinte pergunta ao povo, pastor Fábio: quem quer adorar ao meu Deus, o Deus de Israel, venham para cá. Vocês que quiserem ficar com o bezerro de ouro, fiquem para lá. Aqueles que vieram, ele ordenou a eles: peguem as espadas e matem todos, independente se é pai, se é mãe, se é filho, se é tio, o que for seu, matem todos, pois quem está caminhando com Deus precisa ter Jesus em sua prioridade, precisa ter Deus em sua prioridade. Então, se Moisés é a voz de Deus e Moisés ordenou fazer uma coisa, eles tinham que fazer. Então assim foi feito. O povo que veio com Moisés matou todos aqueles que preferiram o bezerro de ouro. Então eles seguiram a caminho. No capítulo 33, versículo 1, o Senhor disse a Moisés: ponha-se no caminho junto com o povo que você tirou da terra do Egito. Subam a terra que eu jurei dar a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: darei essa terra a seus descendentes. Enviarei um anjo à frente para expulsar os cananeus, os amorreus, os hititas, os cerezeus, os heveus e os jebuseus. Subam a terra que produz leite e mel com fartura. Então aquele povo já fez o que foi ordenado por Deus no capítulo 32. Então se colocaram outra vez ao caminho a Canaã. Moisés voltou a guiar o povo perante a direção que Deus lhe dava. Só que nós vemos aqui, nos próximos versículos, que Deus vai falar que não vai viajar no meio do povo. Pois as pessoas nos dias de hoje, por exemplo, acham que pecar com Deus vai perdoar, vai esquecer, e você vai ficar de boa e não vai sofrer nem não vai sofrer nada, que Deus vai deixar passar. Deus vai te perdoar, Deus vai fazer você se arrepender e vai te perdoar. Mas não ache que Deus não vai te dar um julgamento, não ache que Deus não vai te dar uma punição. Então Deus fala a Moisés: vá à terra que produz leite e mel com fartura, vá em direção a ela. Porém, eu não viajarei com vocês, pois são um povo teimoso e rebelde. Se eu os acompanhasse, certamente os destruiria ao longo do caminho. Quando o povo ouviu essas palavras severas, chorou e deixou de usar os ornamentos, pois o Senhor havia ordenado a Moisés: diga ao povo de Israel: vocês são um povo teimoso e rebelde. Se eu os acompanhasse, mesmo que por só um momento, eu os destruiria. Deixem de usar os seus ornamentos, enquanto decido o que fazer com vocês. Então Deus fala a Moisés e Moisés fala ao povo: eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou colocar um anjo para te guiar, mas eu não vou com vocês, porque se eu ficar, a minha ira vai te consumir. Se eu ficar, a minha ira vai acabar com vocês. Se eu caminhar com vocês,
Não vai dar 10 minutos e eu já vou estar destruindo vocês. Pois vocês é um povo teimoso, um povo rebelde, um povo idólatra. Eu falei que não era para fazer deuses, eu falei que era para seguir somente a mim, mas vocês insistiram em seguir um caminho diferente. Imagine a posição de um líder de Deus, de um homem de Deus, um homem de oração como Moisés era. Ele olhando para essa situação e pensando: nossa, mas Deus, como Deus não vai conosco? Como eu vou se Ele não vai comigo? Quem tem intimidade com Deus, como Moisés tinha, sente quando Deus não está em nosso meio. Em uma forma de respeito e reverência, Deus ordenou que eles deixassem de usar os seus ornamentos, que eram os colares, pulseiras, entre outros artefatos desse tipo. Mas então, o homem de Deus, olhando para essa situação, com certeza a mente de Moisés já estava ficando um pouco chateada, um pouco triste. Já estava triste pelo povo, mas ficou ainda mais triste, pois Deus não iria acompanhar ele. Ter a presença de um anjo acompanhando eles é bom, é a presença de Deus também, mas ter a presença de Deus no caminho é muito melhor. Glória a Deus. Então ele continua: Moisés costumava montar uma tenda fora do acampamento, a certa distância dele, e a chamava de tenda da reunião. Quem quisesse fazer uma petição ao Senhor, ia até esta tenda fora do acampamento. Sempre que Moisés se dirigia a essa tenda, todo o povo se levantava e permanecia de pé, cada um junto à entrada de sua própria tenda. Observavam Moisés até ele entrar na tenda. Logo que Moisés entrava, uma coluna de fogo descia e ficava suspensa no ar, à entrada da tenda. Então, o povo hebreu, ele tinha o costume, principalmente Moisés, de montar uma tenda que era fora do acampamento, a qual pode ser chamada de tenda da reunião. Algumas Bíblias dizem a tenda do povo, ou tenda da comunhão, entre outros nomes que podem dar, mas eu vou chamar de tenda do encontro, lugar de adoração, lugar de intimidade com Deus, lugar onde Moisés ia para fazer as petições deles a Deus, lugar onde Moisés ia para ter uma intimidade a mais com Deus. Moisés então montava, ia até as tendas, até a tenda fora do acampamento, e falava com Deus ali. Então uma nuvem ficava suspensa sobre a tenda, representando ali a presença de Deus, assim como foi no deserto, onde a nuvem acompanhava eles durante o dia e a nuvem de fogo durante a noite, até o caminho de Canaã. Esta nuvem estava acompanhando. Meus irmãos, eu estou um pouco gripado, então minha voz está um pouco ruim para falar. Então, no versículo 10, quando o povo via a nuvem, a entrada da tenda, cada um permanecia à frente à própria tenda e se curvava. Ali o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas seu jovem auxiliar Josué, filho de Nun, ficava na tenda. Então a tenda está montada, Moisés está dentro da tenda orando, Moisés está falando com Deus dentro da tenda, e o povo está lá fora esperando Moisés sair e se curvando diante da tenda. A reverência ainda tem no meio daquele povo. O povo, mesmo que após ter pecado, ainda tem reverência por Deus.
Então chegamos aqui no versículo 11, o versículo a qual nós lemos, que é a mensagem a qual eu venho pregar no dia de hoje. Deus, quando Moisés entrava, ele falava com Deus face a face, como quem fala com um amigo. A tenda do encontro estava fora do acampamento, porque se tivesse dentro do acampamento, o povo não ia ligar para ela. Ia se tornar uma coisa que está ali parada, no meio da cidade, ninguém mais liga. Está quieta ali, não precisa mexer com ela. Como foi o caso do tabernáculo, ou melhor dizendo, o templo de Salomão, quando foi construído, estava lá na cidade de Canaã, parado lá. O que o povo hebreu fez, transformou um santuário idólatra, perdeu a reverência, o coração estava corrompido, e por ser uma coisa ali, no meio da cidade, o povo parou de dar importância. Agora a tenda do encontro é montada fora, para se afastar do pecado do povo, para ser ali considerado um lugar santo, onde só ia quem realmente queria falar com Deus. Mas Vinícius, eu estou tentando entender onde você está tentando chegar. Calma lá, espera um pouquinho, vocês já vão entender. A tenda do encontro naquela época era um lugar onde Moisés ia interceder pelo povo e falar com o Pai, ter intimidade como um amigo. Mas nós, no novo tempo a qual vivemos, temos que ter a nossa tenda do encontro. Eu não estou falando para você sair da sua casa e montar uma tenda assim fora da sua casa e falar com Deus lá. Mas a tenda do encontro de cada um é quando você lembra de Mateus 6,6, quando Deus fala, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com o teu Pai em secreto. É ali a tenda do encontro, é ali onde você entra, dobra o seu joelho e tem intimidade com Deus. Aleluia. As pessoas esquecem muito de orar, esquecem muito de falar com Deus. O povo ficava ali, até se curvava, até tinha reverência, mas se tivesse uma oportunidade de pecar, já estava pulando dentro. Agora Moisés, imagine o coração deste homem, pastor Fábio. Imagine o coração deste homem, um homem que ora, um homem que quer Jesus, um homem que segue a Deus verdadeiramente, olhando para um povo todo corrompido, um povo ao qual não queria a presença de Deus. Mas então ele continua no caminho. A tenda do encontro está armada, ele está conversando com Deus, tendo intimidade. Então depois que ele fala, ele está ali falando com Deus, já entrou dentro da tenda, ele está conversando com o Senhor. E o Senhor vai nos falar nos versículos 12. Então Moisés disse ao Senhor: Tu me ordenastes, leve este povo, mas não dissestes que enviarias comigo. Declarastes: eu conheço pelo nome e me agrado de você. Se é verdade que te agrada de mim, permitas que me conhecer os teus caminhos, para que eu te conheça melhor e continue a contar com teu favor. E lembra-te que esta nação é teu povo. O Senhor então respondeu: acompanharei você pessoalmente e lhe darei descanso. Então Moisés disse: se não nos acompanhares pessoalmente, não nos faças sair deste lugar. Quando Moisés está conversando com Deus, nós podemos perceber uma certa intimidade para falar com Deus. Só que, pastor Fábio, intimidade não é do dia para a noite. Não adianta eu conhecer uma pessoa hoje e querer já ir na casa dela, conversar com ela lá, pois eu não tenho intimidade com ela. Moisés tinha intimidade porque ele tinha frequência em falar com Deus. Crente que ora é orar todos os dias e orar sem cessar. Não ache que você que fala com Deus uma vez por semana, como foi falada
na saudação do meu irmão, não ache que você, que fala com Deus uma vez por semana, prepara um momento da sua semana para falar com Deus, você tem intimidade? Não ache isso. Quer ter intimidade? Tenha frequência. Quer ter intimidade? Busque a Deus todos os dias. Agora o povo dessa geração trata as coisas terrenas como mais importante que as coisas celestiais, presbítero. Trata coisas terrenas mais importantes que o céu. Se eu tiver a oportunidade de mexer no celular, eu vou mexer. Se eu tiver a oportunidade de sair para um lugar com os meus amigos, eu vou sair. Se eu tiver a oportunidade de fazer qualquer coisa, em vez de estar um tempo com Deus, eu vou fazer. É coração falso. Aí eu me lembro da profecia de Isaías: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Um povo que realmente é crente de verdade tem que ter oração, tem que ter intimidade. Oração e intimidade com Deus não se negocia. É essencial para o cristão. Glória a Deus. Moisés podia pedir para Deus porque tinha intimidade. Aí o crente chega, nunca dobra o joelho, presbítero, mas quando dobra, aí ele quer pedir. Agradecer a Deus, não agradece. Falar com Deus sobre o seu dia, não fala. Mas ele dobra o joelho, a primeira coisa que ele quer fazer: papai, eu estou precisando disso, eu estou precisando daquilo. O Senhor pode me ajudar aqui, né? Será que o Senhor pode me dar? Mas imagine Deus olhando para vocês e falando: meu filho, você vem à tela do encontro só para pedir para mim? Que amor é esse? Fala que ama a Deus, mas só fala com Ele se for para pedir. Vamos colocar uma questão familiar. Qualquer pessoa que você falar, se você só chegar para ela para falar para pedir, toda vez que você chegar ela vai falar: o que você quer? Porque ela já vai decorar que você só vai até ela para pedir. Essa pessoa, você nunca vai criar uma intimidade com ela. Pois quem tem intimidade é quem tem frequência e que se mostra que importa realmente com Deus. Então, aí chegamos a um dos versículos que Moisés mais fala. Um dos versículos mais conhecidos que Moisés falou, 33:15, a qual é muito tema de congresso. Senhor, se o Senhor não fores comigo, não nos tire daqui. Só que poucos prestam atenção que este versículo, o quão profundo ele realmente é. Você falar que você só vai se mover se Deus for com você, é muito peso. Moisés só nessa fala mostra que ele realmente se importa com a presença de Deus. O povo hebreu, quando estava bem, estava com Deus. Quando estava ruim, quando estava bem, era com os deuses pagãos, com as coisas que agradavam a eles. Quando estava ruim, aí eu volto para a presença de Deus. Estou sendo escravizado, eu vou voltar para Deus, né? Deus vai me libertar de novo. Ele é misericordioso. Só que Moisés, ele tem um coração diferente da sua geração, do seu povo. Moisés tem um coração que realmente quer Deus. Em meio a uma geração corrompida, Moisés é diferente. Muitos jovens de hoje em dia, presbítero Vitorino, falam que é difícil ser crente na geração de hoje. E eu não vou negar, é difícil ser crente. O pecado bate a porta, as oportunidades aparecem. Mas quem tem intimidade com Deus se torna santo em meio a uma geração impura.
Daniel estava em meio à Babilônia, mas orava 3 vezes por dia e falava com Deus e tinha intimidade e se mantinha diferente da sua situação. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Quem tem intimidade pode pedir. Quem tem intimidade pode interceder. Quem tem intimidade também tem prioridade. Aleluia. Uma das coisas que a intimidade que Moisés tinha com Deus nos mostra é a comunicação direta. Moisés é relatado como o homem de maior intimidade do Velho Testamento. As pessoas olham para Davi e falam: Davi foi o homem que teve mais intimidade. Só que Davi, ele falava com Deus por orações, por orações como as nossas, eu digo, a gente orando e crendo na resposta de Deus de várias formas. Davi também falava com Deus por meio de visões, de sonhos. Mas agora Moisés tinha uma intimidade face a face. Não que Moisés via a face de Deus literalmente, pois se ele visse, ele certamente morreria. Mas Moisés tinha uma intimidade próxima com Deus. Foi o homem de maior intimidade com Deus. Foi o homem mais próximo de Jesus no Velho Testamento. A Bíblia relata que ele falava como se fosse um vizinho. Você fala a hora que você quiser, você pode falar com ele. Quem tem a presença de Deus dessa forma, tem que valorizar. Porque a presença de Deus já é difícil de conseguir. E quando você consegue, poucos são que valorizam. Sansão tinha a presença de Deus, mas preferiu pecar. E perdeu o bem mais precioso da vida dele. A presença de Deus chega e faz mudança, faz a festa na sua vida. Transforma a sua vida totalmente. Gera transformação. Mas quando o Espírito Santo de Deus sai, é tão silencioso, você nem sente mais. Então de repente aquele culto que você ia todo domingo e sentia a presença de Deus, se torna um culto comum. Você senta na cadeira, ouve a palavra, ouve os hinos, mas não sente mais a presença de Deus. Então de repente, você que era tão usado por Deus para de ser usado. É a presença de Deus saindo. Quem falha na oração tem a consequência de aos poucos perdendo a intimidade. Um amigo, se você tiver constância com ele, você vai ter até o resto da sua vida intimidade. Agora, se você parar e ficar um tempo sem falar, depois quando você for falar de novo, vai ficar meio travado. Você não vai ter tanta intimidade. Porque isso é natural do tempo. As coisas quando acontecem são assim. Então, Moisés continua a falar: se não nos acompanhares como os outros, saberão que meu povo e eu contamos com teu favor, pois é a tua presença em nosso meio que nos distingue de teu povo, e eu de todo teu povo e eu de todos os outros povos da terra. O Senhor respondeu: certamente farei o que me pede, pois me agrado de você e conheço pelo nome. A frase conhecer pelo nome é Deus falando que conhece Moisés desde o mais profundo do coração dele. Aí nós lembramos de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14, a qual Deus fala que não vê como os homens veem, mas Ele vê o coração. Quem Ele conhece pelo nome é assim. Ele conhece desde o mais profundo da pessoa até o que é visível.
Só que conhecer pelo nome não é tão fácil assim. Deus falou a Moisés, pois foi uma coisa muito importante na vida dele. Moisés pediu para Deus, e Deus respondeu, porque tinha intimidade, porque conhecia pelo nome. Um cristão, ele tem que cada vez buscar mais ser conhecido por Deus pelo nome. Cada vez buscar mais que Deus saiba como Ele é. Então, Moisés fala a Deus: Senhor, como as outras pessoas vão distinguir eu e o seu povo dos outros povos? Pois somos todos iguais. A única diferença é que eu tenho Deus na minha vida e eles não têm. A única diferença é que eu adoro um Deus que o momento que eu falar com Ele, Ele vai me responder. Eles adoram um Deus de madeira, um Deus que eles falam, não se mexe, não ouve, não respira, não fala, não faz nada. Mas Jesus, Deus, se Tu não nos acompanhar, se a Tua presença não estiver conosco, como eles vão distinguir isso? Como eles vão distinguir nós dos outros povos? Então Deus confirma que faria, porque gostava de Moisés. E Moisés pede a Deus para ver a glória dele. Caminhando para o encerramento dessa mensagem, o Senhor respondeu: farei passar diante de você toda a minha bondade, e anunciarei diante de você meu nome, Javé. Pois terei misericórdia de quem eu quiser, e mostrarei compaixão a quem eu quiser. Mas você não poderá olhar diretamente para a minha face, pois ninguém pode me ver e continuar vivo. O Senhor disse ainda: fique nesta rocha perto de mim. Quando minha presença gloriosa passar, eu colocarei numa abertura da rocha e cobrirei com minha mão até que eu tenha passado. Depois tirarei minha mão e você verá pelas costas. Meu rosto, porém, ninguém poderá ver sem sofrer consequências. O encontro na fenda da rocha é um ato simbólico bíblico e espiritual. A fenda da rocha tem um significado profundo. A Bíblia vai nos relatar que a rocha é Cristo. Quando Moisés estava firmado na rocha, quando ele estava ali do lado da rocha esperando Deus passar para ele poder ver a glória e ter a confirmação que ele queria, ele se sentia seguro, porque além da representação normal de ver a presença de Deus que é pregada nesse texto, a rocha aqui é uma representação de Cristo. Quando estamos perto da rocha, estamos ali escondidos da rocha, a presença gloriosa de Deus não pode nos matar, pois estamos protegidos. E não que seja uma coisa ruim, a presença de Deus não é ruim, é bom demais, só que é tão grande ao ponto de quem vê a olho nu morre. Mas quem está perto da rocha está seguro. Quem tem intimidade com Jesus está seguro. As coisas podem vir, tudo pode acontecer. Mas você pode reparar, uma pessoa que tem oração, qualquer coisa que acontecer na vida dela,
ela vai, você pode questionar ela e falar, mas, viu, olha tudo que está acontecendo na sua vida, você perdeu o emprego, você perdeu tudo que você tinha. Ele vai virar para você e falar, tá bom, o mais importante eu tenho, a presença de Deus. Glória a Deus. Eu ainda tenho Jesus comigo. Aleluia, Jesus. Jó foi um exemplo de um homem assim. Perdeu família, perdeu casa, perdeu bens materiais, perdeu animais, perdeu tudo. O que ele falou? No capítulo 2: Nu eu vim do ventre da minha mãe, nu eu voltarei. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Quem está perto da rocha tem segurança com Deus. Os irmãos podem se pôr sobre os nossos pés. Para concluir, ter intimidade com Deus tem que ser prioridade na vida de cada um. Cada cristão tem que priorizar a presença de Deus. Moisés tinha intimidade tão forte porque priorizava Deus em primeiro lugar. A tenda te chama para ter comunhão e amizade com Deus. A fenda da rocha te chama para ter intimidade e segurança. Que após esta mensagem, todos nós venhamos se tornar pessoas mais cheias, pessoas que venhamos valorizar mais a intimidade com Deus. Em meio a uma geração que mal fala com Deus, mal tem contato, sejamos nós diferentes. Sejamos nós aqueles que vamos ser como Moisés. Mesmo em meio a um povo corrompido, vamos ser uma geração cheia de Deus. Vamos ser crentes cheios do poder de Deus. Agradeço aqui a minha oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus.